Olá, me chamo Isabel Catarina, sou estudante de Educação Física do primeiro semestre na Uniaselv. Hoje eu vou fazer a atividade prática da disciplina de Teoria e Metodologia de Lutas. Eu sou professora de Karatê, sou formada, faixa preta fazem 3 anos, né? Dou aula de Karatê. Aqui, no momento agora, eu estou no meu espaço, né? Que esse espaço mesmo fica na minha casa, né? Onde a gente faz um projeto social com alguns alunos aqui da comunidade, certo? É um projeto social voluntário a tirar crianças da rua onde tem um contato maior com a violência, né? E com as drogas, que uma área bem debilitada, certo? Aqui é o meu espaço e o do meu pai, né? O meu pai também é professor de faixa preta, quarto dan. Nós praticamos o estilo Shotokan. Esse projeto social ele tem duração já de uns 10 anos, né? Onde a gente faz esse projeto com as crianças. Hoje eu vou mostrar um pouco sobre a prática, né? Algumas técnicas básicas do Karatê. Não tudo, porque é muita coisa, até a faixa preta, mas as defesas básicas, ataques, enfim. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, no Karatê, toda aula, né, a gente faz a formação dos alunos aqui. A gente começa falando do Jogun, que é o lema do Karatê, certo? Que ele é mais ou menos assim. O professor fala e os alunos repetem, né? Dojoku, sempre esforçar-se para a formação do caráter. Sempre criar o intuito de esforço. Sempre respeitar acima de tudo. Sempre conter o espírito de agressão. Sempre fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Esses são os 5 lemas do Karatê que o nosso fundador, Jinjin Funakoshi, fundador do Karatê moderno, né, o Shotokan, que é o que a gente segue, deixou esses 5 lemas. Então a gente repete quando chega, ao antes de iniciar a aula e ao depois. E também, incrementando isso, tem as regras do atleta, né? Onde logo após os 5 lemas do Karatê, vem as regras do atleta. Regras do atleta: respeito, educação, disciplina, obediência, desenvolvimento da força física e desenvolvimento da força técnica. No Karatê, a gente começa com um alongamento básico, certo? Segura 10 segundos de cada lado, tanto alongamento de braço, né? Alongamento de perna, de base também, alongar bem a perna. E depois a gente entra com um aquecimento. A gente precisa aquecer as articulações dos alunos para que não haja lesão. Então, alongamento, aquecimento, condicionamento e depois a gente começa a prática mesmo do Karatê. Então, a gente faz um alongamento, uma corrida, usa alguns materiais, né? Ali tem alguns jumps para a gente trabalhar uma dinâmica com os alunos. Outra, quando a gente começa técnica do Karatê, geralmente a gente divide. Por quê? O Karatê ele é extenso, então para ele ser trabalhado em uma aula só, fica muito extenso. A aula geralmente tem duração de 1h30, máximo 2 horas. Então, dentro disso, a gente trabalha tudo isso com o aluno. Desde a questão do aquecimento, a questão da mobilidade, do condicionamento físico. Depois disso dá o intervalo e é onde a gente começa a prática mesmo. O professor no dia, geralmente ele planeja a aula do que ele irá trabalhar. Seja kata, né? Kihons, fundamentos, né? Fundamento, Kihon Ippon e luta. Karatê divide em 4 pilares, né? O kata, falando de uma forma mais grosseira, seria como se fosse uma luta imaginária, certo? Cada faixa, cada graduação são 8 faixas até a faixa preta. Depois da faixa preta são trabalhados com dança.
até a faixa preta são 8 katas. E dentro da faixa preta, outros katares avançados. Esses katas é o principal da faixa, certo? Que é como se, falando grosseiramente, fosse a luta imaginária. O fundamento é onde é trabalhado técnicas como técnica de soco, técnica de defesa, técnica de chute. E os Kihon Pons, que são como se fossem as defesas pessoais, certo? Onde a gente trabalha a questão de defesa pessoal com o aluno. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre algumas defesas e socos e alguns chutes do karatê. Vamos lá? Então, no karatê a gente começa pelas técnicas de soco, certo? Técnica de soco, juntamente com a base também, né? Então a gente vai ficar na base Zenkutsu Dashi, que é essa base aqui, joelho flexionado, joelho de trás semi-flexionado, essa base aqui, certo? Então a gente está em Zenkutsu Gedan Barai, Zenkutsu porque é a base, Gedan Barai, o braço. A gente vai fazer Oizuki Jodan. Eu vou fazer sem avançar, geralmente isso é avançando, caminhando, mas eu não vou fazer avançando, que é para ter uma melhor visibilidade. Então, Zenkutsu Gedan Barai, a gente vai socar Oizuki Jodan, certo? Que é o soco na altura do rosto. Jodan significa alto, nível alto. Chudan, médio. Gedan, baixo. Então, Oizuki Jodan, esse é o soco, certo? Oizuki Jodan, a mão vem aqui da cintura e soca na direção do rosto. Oizuki Jodan, como eu disse, geralmente avançando, certo? Então, tá aqui, certo? Oizuki Chudan, soco em nível médio, na altura média, na altura do ombro, certo? Esse é o Oizuki Jodan. Chudan, perdão. Oizuki Gedan, para baixo, nível baixo, na altura do umbigo, um pouco mais para dentro, certo? Esse é o Oizuki Chudan. Gyakuzuki é um soco ao contrário da perna, certo? Sempre ao contrário do corpo. Esse é o Gyakuzuki, correto? Essa é alguns dos socos básicos do karatê, certo? Existem Nibonzuki, Chudanzuki. Nibonzuki seriam 2. Sanbonzuki, perdão, eu errei aqui atrás. Sanbonzuki são 3 socos. Então, Nidan, 1, 2. 1, 2. 2 socos. 1, 2. 1, 2. Sanbonzuki, 3 socos. Então, 1, 2, 3. 3 socos. Essa é o Zukiwaza, técnica de soco. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o Ukiwaza. O Ukiwaza é técnica de defesa. As defesas também geralmente sempre em base, mas aqui eu vou ficar parada de reta para vocês terem a melhor visão. Então, a primeira defesa, Ageuki, defesa para cima, retirada, braço flexionado, acima um pouco da altura da cabeça, certo? Ageuki, linha acima da cabeça. Então, retirou. Ageuki, defesa para cima. Próxima defesa, Sotouki, defesa de fora para dentro. Então, ela trisca na orelha e tira. Trisca na orelha e tira. Sotouki. Próxima defesa, Uchiuki, defesa de dentro para fora. Essa é um pouco parecida com o Sotouki. Então, passa embaixo do braço e tira. Embaixo do braço e tira. Certo? A próxima defesa é Gedan Barai, defesa em nível baixo. Varrer em nível baixo. Gedan Barai, pega aqui em cima e passa como se estivesse raspando entre o outro braço,
certo? De cima para baixo é uma defesa. Lembrando que defesas são sempre de lado, nunca de frente. Você nunca vai defender com o tronco reto, com o tronco na frente. Sempre vai ser um tronco de lado. Socos são de frente. Defesa, qualquer defesa, sempre de lado. Gedambarai. A outra é Shutouki, defesa com a mão aberta. Essa parte lateral da mão se chama Shuto, certo? Ela tem um porém, geralmente ela é feita na Konkutsu Dashi. Konkutsu Dashi é essa base aqui, ó. Peso na perna de trás e peso na perna da frente. O peso é mais na perna de trás, fazendo conforme a letra L, certo? Aqui. Shutouki, a mão é aberta, fechando ó, a guarda e retira, certo? Shutouki, defesa com a mão aberta. Falando um pouco das bases, as bases básicas do Karatê. Kibadashi, ou pose do cavaleiro montado, né? Ponta do pé para frente, joelho para fora e baixa na base. Konkutsu Dashi, ponta do pé para fora, parte do peso é na perna de trás. Perna da frente também tem peso. Zenkutsu Dashi, você joga um pouquinho o pé para o lado e peso na perna da frente, certo? Por quê? Porque se deixar na mesma linha, você machuca a articulação do seu joelho e do seu quadril. Então, se você fizer isso aqui, a base ficar cruzada, você prejudica muito o seu joelho aqui atrás. Então, essas são algumas bases básicas do Karatê. Chutes. Zenkutsu Kamaite, posição de luta. Aqui. Vou falar 4 chutes básicos do Karatê. Primeiro chute, Maigeri. Chute com o koshi do pé, o peito do pé. Então, a ponta dos dedos é mais para cima, certo? Ponta dos pés para cima, chuta e puxa. Puxa. Maigeri, chute de frente. Mai, frente. Geri, chute. Próximo chute, Mawashigeri, chute circular. Chute circular, mesma forma. Vai trazer o joelho à frente, joelho de pé de baixo, gira e chuta. Esse aqui você já vai chutar com o peito do pé, certo? Parte de cima do pé. Aqui você vai botar a ponta do pé para baixo. Tá aqui, gira, chuta e puxa. Peito do pé. Esse é o Mawashigeri. O outro, Iyokugeri, chute lateral. Chute com a faca do pé. Então, ponta do pé para cima, dedão do pé. Mesma coisa. Traz a frente, gira o pé de baixo e chuta. Certo? Traz o joelho à frente, roda, chuta e puxa. Só isso. E um outro chute é o Ushirugeri. O Shirugeri, ele é um chute um pouco mais complicado. Ele é começado a usar ali a partir da faixa amarela, certo? Então tá aqui na base, gira, olha sempre por cima do seu ombro, olha por cima do ombro, chuta e puxa, certo? Existem ele tanto com o chutô, na parte lateral do pé, ou com kakato, calcanhar. Então, gira, chuta e puxa, fazer de frente. Olha por cima do ombro e chuta, certo? Essas são algumas técnicas básicas do Karatê. Eu escolhi falar um pouco sobre a parte dos fundamentos, que é a parte de soco, soco, defesa, chutes e base, que esses são é o fundamento do Karatê. Cada faixa tem o seu fundamento específico. Então eu resolvi falar um pouco hoje sobre o fundamento, né? Sobre ataques, defesas e soco básico. Pessoal, então isso foi um pouco aí sobre o Karatê, o que eu pude mostrar aqui no meu projeto, né? Projeto social que a gente tem aqui, na minha casa mesmo, quando eu falei no início do vídeo. Esse projeto, como eu disse, já tem uns 10 anos, onde a gente ensina um pouco sobre o que é o Karatê e a filosofia de Karatê para crianças, adultos, a quem procura aprender um pouco dessa arte marcial que vem mudando vidas, certo? O Karatê, vou contar um pouco sobre a história do Karatê para vocês.
o karatê, ele surgiu na ilha de Okinawa, lá no século XV, meados do século XV, né? Existem hoje em dia vários estilos de karatê, como o Gojo Ryu, Kyokushin e vários outros. O estilo de karatê que eu pratico e que eu sou formada e é o estilo que a gente dá aula aqui nesse espaço, é o estilo Shotokan, o estilo mais novo do karatê. Ele foi fundado em 1922 pelo então Jinshin Funakoshi, o nome do criador, né? Sensei Jinshin Funakoshi. Ele criou em 1922, que é esse velhinho aqui desse primeiro quadro. Esse é o Jinshin Funakoshi. E a gente treina a linhagem de Masatoshi Nakayama, né? O Karatê Shotokan, ele existe em duas linhagens. Linhagem de Masatoshi Nakayama e de Hirokazu Kanazawa. A que a gente treina é o Shotokan, estilo Shotokan, da linhagem de Masatoshi Nakayama. Ele foi aluno do Jinshin Funakoshi, certo? Então, a gente treina a linhagem dele, ok? O Karatê, como eu disse no início, a gente fala o Dojokun, tanto no início quanto no fim, né? O estilo Shotokan, ele caracterizado pela base forte e ampla, né? E ele também introduziu o princípio filosófico na vida dos alunos, porque não é só prática, tem toda uma filosofia. Então, a gente prega que o aluno siga o Dojokun, dentro e fora da academia. Aqueles 5 lemas que eu falei lá no início do vídeo, né? Que é principalmente a formação do caráter de pessoas, certo? Então, o karatê tem isso, né? Ele colabora na formação do indivíduo. Então, o karatê, ele tem disso, né? Ele colabora na formação do caráter do indivíduo. Contribuir pelo aperfeiçoamento do caráter e a melhora dele como indivíduo na sociedade, né? Essa foi um pouco da prática, o que eu pude mostrar, da prática da disciplina de teoria e metodologia de lutas. Mostrei um pouco sobre o meu espaço. Agora, no momento, não está tendo aula, né? A gente dá aula aqui em alguns dias da semana e em horários à noite, então, no momento, eu não consegui gravar nenhuma aula. Mas é isso, espero que tenham gostado e esse foi o trabalho da prática de teoria e metodologia de lutas. Obrigada!